os senadores Jorge Cajuru e senador Alessandro Vieira consultaram esta presidência sobre a situação do requerimento da CPI dos Tribunais Superiores e sua eventual votação em plenário. Informa ao plenário que a CCJ proferiu por 19 votos a 7, em seu parecer de número 17 de 2019, em resposta ao recurso número 1 de 2019. O referido parecer dizia respeito à determinação desta presidência no sentido de impugnar e remeter ao arquivo o requerimento de criação da CPI dos Tribunais Superiores, por entendê-lo inconstitucional e antirregimental. O parecer, ao manter a decisão desta presidência, traz o seguinte entendimento. Aspas, em sua decisão sobre o requerimento de criação da CPI do STF e dos Tribunais Superiores, o presidente do Senado Federal impugnou a proposição sobre o argumento de haver violação ao texto constitucional e ao texto regimental. Percebe-se, pois, que o principal sustentáculo da decisão do presidente do Senado foi o fato de que alguns dos pontos elencados no requerimento tratam de fato que são materialmente vedados à investigação da CPI por pretenderem resolver o exercício de função tipicamente jurisdicional. Não há como divergir da decisão do presidente do Senado. Fecha aspas do relator da matéria, acompanhado por 19 senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Ora, ao assim entender, a CCJ não apenas decidiu sobre a melhor interpretação de determinada questão regimental, mas, na verdade, decidiu pela inconstitucionalidade do requerimento que buscava a criação da chamada CPI dos Tribunais Superiores. Quando a CCJ se manifesta pela inconstitucionalidade de determinada proposição, entre aspas, entre parênteses, os requerimentos são, sem dúvida, proposições nos exatos termos do artigo 211, inciso 3 do Regimento Interno. O destino da matéria, tida por inconstitucional, é o arquivo, conforme reza o artigo 101, e parágrafo 1º do nosso regimento. Faço a leitura. Parágrafo 1º. Quando a comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente do Senado, salvo não sendo unânime o parecer. Recurso interposto nos termos do artigo 254. Destaca-se que o parecer número 17 de 2019 da CCJ foi publicado eletronicamente no mesmo dia da reunião da comissão e a abertura do prazo se deu por meio de publicação no Diário do Senado e no sistema eletrônico no dia seguinte, 11 de abril, havendo o prazo escoado sem qualquer recurso. A matéria deveria ir ao arquivamento, nos termos do regimento interno. No entanto, a presidência assumiu o compromisso político. Repito, compromisso político de submeter a matéria ao plenário. Reafirmo que regimentalmente se exauriu o prazo regimental para o recurso. Portanto, regimentalmente, nós poderíamos e deveríamos encaminhar a matéria para o arquivo. Mas, repito, no entanto, a presidência assumiu um compromisso político de submeter a matéria ao plenário. Nesse sentido, a despeito do que prevê o regimento interno, esta presidência considerará como se houvesse sido apresentado o recurso contra a decisão da CCJ, de forma que a matéria será oportunamente pautada para a deliberação do plenário. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Eduardo Braga.
Presidente, em primeiro lugar, para cumprimentar Vossa Excelência. Ainda há pouco, aqui neste plenário, nós fizemos um esforço para que a palavra empenhada significasse a palavra cumprida. Vossa Excelência, quando da decisão da mesa com relação à CPI, em despacho da presidência, disse que recorreria de ofício à CCJ e ao plenário. Mesmo havendo regimentalmente as condições legais para o arquivamento, Vossa Excelência cumpre com a palavra empenhada perante o plenário desta Casa e o plenário oportunamente se manifestará a respeito da matéria. Portanto, para cumprimentá-lo, porque creio que faz assim os grandes homens, aqueles que olham para a planície de forma altiva e de forma correta. Cumprimento Vossa Excelência pela decisão correta. Presidente, senadores aqui, a Marinho deixou de votar porque estava em missão oficial em audiência com o ministro da Saúde. Quero justificar minha ausência. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Senador Alessandro. Presidente Davi, deixar consignado o equívoco do entendimento jurídico. Vossa Excelência, as notas taquigráficas estão aí. Ao recorrer de ofício, e eu aderi ao recurso, mencionou o artigo 48 no seu inciso 11. E o artigo é claro, transparente. O recurso é para o plenário ouvido a CCJ. De toda sorte, o senhor supriu a deficiência da sua assessoria jurídica, assumindo compromisso político. Mas eu reforço o que já lhe sugeri em privado: qualifique sua assessoria jurídica para que não seja exposto a ridículos como esse. Porque o compromisso estava dentro do que estava previsto no regimento. Respeitando as ponderações de Vossa Excelência, o que o regimento diz é quando o recurso for do autor. O recurso foi desta presidência para a Comissão de Constituição e Justiça.